Sejam bem-vindos ao Quinta da Flora. Toda quinta a gente tem conteúdo aqui. Eu faço live todas as quintas com o intuito de você crescer profissionalmente, né? Você conseguir dominar, atuar em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico, se sentindo segura. Então, a Quinta da Flora ela serve para isso, para você se sentir mais seguro como fisioterapeuta. A gente desmistificar algumas coisas, entender, né, os processos, enfim. Eu me chamo Estela, sou fisioterapeuta pélvica e professora, e aqui nesse perfil você aprende a atuar em qualquer disfunção do assoalho pélvico, se tornando referência na sua região, tá? E nós temos hoje como conteúdo os 3 itens que você precisa dominar para você conseguir entregar resultado aos seus pacientes pélvicos. Sou fisioterapeuta, atuo há mais de 7 anos nas disfunções do assoalho pélvico e trago aqui como é que você consegue dominar o raciocínio por trás das disfunções do assoalho pélvico. Didaticamente, é muito difícil para quem está começando agora com o modelo acadêmico que temos atualmente, entender realmente como entregar resultado aos seus pacientes. Parece que fica misturado de informação e não dá clareza do que você precisa fazer para realmente tratar as disfunções do assoalho pélvico, tá? Então aqui eu vou falar sobre isso hoje. Eu tô um pouquinho fanha, não sei se sou eu na minha cabeça, mas eu estou. Então peço desculpa, eu tava doente, melhorei antes de ontem para ontem, melhorei um pouquinho hoje, mas é isso que a gente vai conversar hoje, sobre os 3 itens para você entregar resultado aos seus pacientes pélvicos, tá? Então, nosso maior sonho quando a gente é fisioterapeuta é mudar a vida dos nossos pacientes, é a gente transformá-los, né, entregar qualidade de vida a esse paciente. Então é muito gostoso o fisioterapeuta escutar eu não tô acordando à noite pra fazer xixi, tive relação sexual sem dor, melhorei da perda de urina, tô defecando melhor pro meu caso, que eu gosto muito de atuar na proctologia. Então, acontece muito, é muito legal, é o nosso sonho, né? A gente escutar isso de todos os pacientes. E quando a gente escuta de um paciente, porque não melhorei tanto, parece que tá tudo parado, eu já fiz tantas sessões e não tô vendo nada, isso quebra um fisioterapeuta, assim, é matar, é uma faca no coração. Porque a gente quer entregar esses resultados, né? A gente quer que o nosso paciente melhore, porém, é muito importante você ter a clareza do que você está fazendo para atingir esse objetivo. E o que eu percebo é que muitos fisioterapeutas ficam realizando recursos aleatórios, né? Só por fazer, sem entender por trás por que estão utilizando aquilo. O que é importante atuar naquele momento, naquela fase do tratamento com o seu paciente. Qual a fase que esse paciente está, o que ele precisa naquela fase, o que a gente deve ouvi-lo ou ignorar naquele primeiro momento, né? Você deve ter um paciente que você tem várias disfunções, é um paciente bomba, aquela coisa que tudo junto e misturado. Então, às vezes é um paciente que tem uma dor na penetração, mas perde urina também, é constipada. Você fica assim, meu Deus, o que é que eu trato? O que é que eu vou fazer com esse paciente? Não tem a clareza de como conduzir um tratamento. E isso não é um problema seu, eu acredito que é um problema do mercado de ensino da fisioterapia pélvica, em que a gente foca muito em diagnósticos clínicos e a gente acaba não conseguindo entregar tão bons resultados assim, porque nós não somos clínicos, nós somos funcionais, nós somos profissionais do movimento. E quando a gente tenta encaixar um profissional do movimento em um profissional clínico, não vai funcionar. Então, eu acredito que isso é um grande problema do mercado. As pessoas chegam e querem fazer curso de incontinência, quer fazer depois um curso de prolapso, e não é assim que a gente deveria atuar. A gente deveria atuar focando na funcionalidade muscular, entendendo o motivo por trás do uso dos recursos, qual recurso é indicado e qual objetivo ele tem. E eu sou uma pessoa que eu sou péssima em decorar, assim, eu não consigo decorar protocolo. E eu comecei a precisar estudar a fundo
o que estava por trás dos recursos, das disfunções, para conseguir dar um bom resultado ao meu paciente. E eu acho que isso foi algo essencial para eu conseguir entregar resultados mais rápidos, porque eu tinha mais clareza do que estava acontecendo com aquele paciente, diferente de querer encontrar títulos, né, rótulos de disfunções. Então, às vezes, eu recebo um monte de direct de meu paciente tem endometriose, como eu trato, eu tô com prolapso, como eu trato, isso só foi ontem. Um paciente com incontinência urinária de esforço, o que preciso fazer? Não existe isso. Não tem como a gente, com base no rótulo clínico, dar um norte de tratamento. A gente pode ter uma hipótese, achar que tem que fazer alguma coisa, mas quando chega na hora em que a gente precisa realizar uma avaliação, é que a gente realmente vai ver o que o paciente precisa. E isso não está relacionado à disfunção que ele tem. Disfunção que eu digo clínica. A queixa principal que o paciente tem está atrelado a algo funcional que a gente precisa ajustar. Então, a gente precisa ter essa mudança de pensamento e talvez você sinta ao longo da sua pós-graduação, ao longo dos cursos que você fez, até ao longo do estudo da graduação, se teve fisioterapia pélvica, urogineco lá, que parece que ficou incerto, você não sabe atuar bem, é algo inseguro, que você tem dúvidas. E isso acontece porque é o que eu falei anteriormente, estão tentando pegar diagnósticos clínicos e colocar dentro da funcionalidade. Mas deveria ser o contrário, a funcionalidade vir primeiro aos nossos olhos como fisioterapeutas pélvicos, para depois a gente incluir os diagnósticos e as queixas do paciente. E assim dá muito mais clareza. Talvez vocês não estejam conseguindo seguir meu raciocínio, eu espero que sim, mas eu vou exemplificar. Qual o caminho agora que você está trilhando para evoluir um paciente específico? Quero que você coloque aqui no comentário como é a condução de um tratamento para o seu paciente no momento. Estela, eu foco muito no Perfect. Então, na avaliação, eu faço uma avaliação e eu fico prestando atenção no Perfect para, com base no Perfect, eu realizar um treinamento muscular nesse paciente, eu realizar um trabalho para esse paciente. E como eu falei, eu não sei se você percebe, mas isso pode te deixar mais inseguro como fisioterapeuta e não te dar mais segurança. Tá, o Perfect deu alterado, e aí? O que é que eu faço? E é só o Perfect? E como é que eu consigo juntar todas as informações que eu peguei com o meu paciente e, com base nessas informações, entregar um bom resultado? Eu passei 2 horas conversando com o paciente e, ao longo dessas 2 horas, eu nem sei o que fazer depois. O foco principal tem que ser a avaliação física e o relato do paciente. Kátia. Exatamente, a gente tem, eu vou falar sobre esses itens mais à frente, mas a gente tem alguns pilares. E com base nesses pilares, você vai desenvolvendo o seu raciocínio clínico. Mas eu vou chegar aí. Mas é basicamente isso. Então, se, por exemplo, chegar um paciente com incontinência urinária, por exemplo, como é que você vai conduzir essa avaliação? Como é que você vai conduzir esse tratamento? Você já rotula ele com paciente incontinência e acha que é a grande verdade, que ela tem uma incontinência urinária de esforço. Incontinência urinária de esforço é uma perda de urina sobre aumento de pressão abdominal. Então, preciso fortalecer o assoalho pélvico para que o assoalho pélvico pare de vencer a pressão abdominal, certo? Essa é a teoria por trás. Certo, mas é a teoria por trás. Na prática, o que a gente faz? Na prática, você tem que entender que não é apenas uma incontinência, é um assoalho pélvico disfuncional. E com base nessa disfuncionalidade, a gente vai encontrar características disfuncionais para dar clareza ao tratamento. Parece ser mais difícil, mas é muito mais fácil. Porque, imagina, chegou um paciente com endometriose, e o que você faz? A gente não trata endometriose.
A gente não tem como realizar um tratamento para o tratamento da endometriose. E aí? Qual é o nosso objetivo terapêutico? Fica na incógnita, né? Porque a gente não consegue trabalhar por diagnóstico clínico. Isso é tudo diagnóstico clínico. Chega um paciente com constipação crônica. E aí, o que você faz? A gente não trabalha dessa forma. E os fisioterapeutas estão tendo dificuldade em entender isso. Imagina os outros profissionais, né? Um médico que te indica. Então é muito importante você ter clareza do seu nicho, que é a fisioterapia pélvica, mas ter clareza que a gente não trabalha com diagnósticos clínicos. A gente trabalha com funcionalidade muscular. Então precisa separar isso, mas quando a gente separa, dá muita clareza do que a gente precisa fazer para o nosso paciente. Dá muita clareza, por exemplo, um assoalho pélvico hiperativo, eu relaxo a musculatura, não é claro? Agora, no paciente com endometriose crônica, o que você faz? Aí você pode até, não, eu vou fazer mobilidade pélvica, eu vou fazer um alongamento. É isso que o paciente precisa? Não sei, porque é apenas um diagnóstico clínico, é um rótulo. E a gente não pode ter esse preconceito de achar que um paciente com incontinência urinária é um paciente de fraqueza muscular. Ah, Estela, todo mundo fala isso. Sim, mas na prática, como é que você faz? Como é que você sabe a diferença? Seguindo o diagnóstico cinético funcional do assoalho pélvico. E até pode aparecer um paciente mais complexo, um paciente que não é incontinência urinária verdadeira, vamos dizer assim, ou um paciente que você, pelo diagnóstico dele, você acha que ele tem uma disfunção e ele tem completamente outra diferente. E às vezes o fisioterapeuta que está iniciando agora, não é por culpa dele, mas ele fica seguindo o tratamento com base em diagnóstico clínico porque foi isso que foi ensinado no mercado. Nos cursos é isso que te ensinam, que prolapso é um tratamento X. Por exemplo, eu vi um dia desses falando assim, um paciente que tem prolapso de parede posterior vaginal. Isso, a fraqueza pode causar constipação? Aí a pessoa botou assim, sim, fraqueza pode causar constipação. Mas será que foi a constipação que causou o prolapso ou o prolapso que está causando a constipação? E se você ficar forçando, trabalhando um fortalecimento porque o paciente tem prolapso de parede posterior, você não vai evoluir o tratamento. Vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio? Vocês estão conseguindo acompanhar? O diagnóstico clínico do paciente é um prolapso de parede posterior. Aí você vai fazer um treinamento de fortalecimento porque é um prolapso? Não, minha gente. Não existe isso de tipo prolapso de parede posterior, vou fortalecer para reposicionar o prolapso. Não é só fortalecimento. Por que aconteceu aquele prolapso? A constipação. Você vai resolver uma constipação com fortalecimento de assoalho pélvico? É sério isso? Não, não vai. Você vai realizar um tratamento para constipação, se é o que o paciente precisa, por meio de vários recursos, várias técnicas, e o fortalecimento é o mínimo dos seus problemas. Existem outras disfunções muito mais importantes do que um assoalho pélvico fraco, porque por isso que eu sou um pouquinho contra o Perfect. Não sou contra o Perfect, eu utilizo ele para um treinamento muscular, para eletroterapia, para um método avaliativo para entender as capacidades musculares. Mas quando a gente fica pensando apenas em Perfect, parece que todo mundo tem fraqueza. Que pode ser que todo mundo tenha fraqueza sim, mas é a fraqueza que você precisa cuidar naquela fase de tratamento. Realmente a fraqueza que aquele paciente precisa, uma paciente que tem vaginismo, que tem dor genitopélvica, que você faz uma avaliação de Perfect e tá tudo alterado de acordo com o Perfect dela, ela não tem capacidade de contração, afasia, você vai realmente trabalhar para fortalecer o assoalho pélvico dessa paciente? Não, você pode até fazer um treinamento muscular, mas não é o objetivo de fortalecimento. É outro objetivo, de relaxamento muscular de assoalho pélvico. Então,
tem muito esse apego a diagnóstico clínico, e ao se apegar a diagnóstico clínico, a gente erra feio no tratamento dos pacientes. E se você quer ser um paciente que entrega, um fisioterapeuta que entrega resultado aos seus pacientes, jogue fora o diagnóstico clínico do paciente momentaneamente. Naquele momento de avaliação, foque na funcionalidade, no que ele precisa melhorar de funcional. A partir da funcionalidade, com o passar e evolução dos pacientes, talvez sim esteja na fase de realizar um fortalecimento de assoalho pélvico embasado no Perfect, mas nem em todo caso. E qual é a diferença, né, de um profissional que domina isso e não domina? Por exemplo, eu tive uma paciente de endometriose e ela veio ao tratamento com dor pélvica crônica, irradiada para membro inferior e para quadrado lombar. Se você pensar nisso, qual a sua conduta de tratamento? Volta aqui, sinceramente, sem preconceitos. Pode errar, a gente tá aqui para errar. Se você tem um paciente com endometriose, com dor pélvica crônica irradiada para membro inferior e dor irradiada em quadrado lombar também, qual é o tratamento terapêutico que você vai fazer? Com certeza você vai dizer, ou a maioria, mobilidade pélvica, alongamento de membro inferior, alongamento de quadrado lombar, liberação miofascial, treinamento respiratório. Você entendeu que toda essa conduta terapêutica foi embasada num diagnóstico clínico, que pode estar certo, mas pode estar errado. Agora, quando eu avaliei fisicamente a paciente, clinicamente, ouvindo os relatos dela, para nortear o meu tratamento, ela tinha disfunção proctológica. Ela tinha todos os critérios de Roma positivos, então ela tinha esforço evacuatório, sensação de bloqueio anal, ela tinha menos de 3 de frequência fecal, necessidade de uso manual para auxiliar a expulsão. Então ela tinha todos os critérios de Roma. E isso me mostrou que tem alguma coisa proctológica nessa paciente. Vou investigar o que é. Fiz avaliação física e na avaliação física a paciente, toda a dor dela irradiada, tinha nível retal. Então, quando eu fui fazer palpação do tubo retal, ela tinha vários pontos de tensão que irradiavam exatamente para o local que ela tinha dor pélvica. E a gente eu fiz um trabalho voltado à liberação desses pontos, ensinar ela a defecar apropriadamente, mobilidade, tudo voltado para o que eu encontrei nesse compartimento posterior. Já ela foi fisioterapeuta ela foi paciente de outro fisioterapeuta que não tinha resultado com essa fisioterapeuta e desistiu do tratamento. Nessa outra fisioterapeuta, ela fazia um tratamento via vaginal com infravermelho e eletroterapia, certo? Porque essa fisioterapeuta com certeza ficou pensando no diagnóstico clínico. Essa fisioterapeuta estava errada? Eu considero, mas não, né? Vamos dizer assim, ela estava seguindo o diagnóstico clínico, porque o mercado dela disse para ela que paciente endometriose era um paciente de compartimento médio. E ela seguiu isso e não entregou o resultado à sua paciente. Então, o que eu estou querendo dizer é, esqueça um pouco esse rótulo de disfunção e foca no seu rótulo de funcionalidade. Então, essa fisioterapeuta, ela até fez um relatório, aí no relatório dela, ela estava dizendo assim, que a paciente tinha fraqueza de assoalho pélvico, colocou o Perfect, e o tratamento dela, e ela tinha dor pélvica crônica com irradiação para membro inferior e quadrado lombar, e o tratamento para essa paciente era eletroterapia, que era um TENS analgésico, e infravermelho. Então, assim, você via que não tinha um senso de raciocínio clínico mesmo, né? Ela não estava entendendo que, certo, o Perfect é alterado. O que você vai fazer com isso? Ela não sabia, então ela só foi jogando informações e ela jogou recursos também. E talvez você esteja fazendo isso. E eu quero te explicar que não é assim que a fisioterapia pélvica funciona. A gente precisa funcionar com base na funcionalidade, tá? Outro exemplo, né, que aconteceu comigo antes de ontem. Eu avaliei ontem, no começo,
Semana passada eu avaliei uma paciente que chegou com queixa de incontinência urinária de esforço. Fui conversando com a paciente e ela veio com, de novo, sintomas proctológicos. Fiz a avaliação de Roma, os critérios de Roma, ela tinham 3 itens do critério de Roma. Quando tem mais de 2 itens, já é considerado constipação. Então, eu vou fazer uma avaliação vaginal, mas eu preciso também fazer um toque retal, porque você teve algumas coisinhas proctológicas que você relatou, e eu queria avaliar só para o desencargo de consciência. Ah, tá bom. Eu fiz a avaliação retal, ela tinha contração paradoxal do pubo retal, que é quando a pessoa faz força de evacuar, mas ela contrai o pubo retal. Aí eu expliquei, olha, realmente pode ser a causa da sua incontinência, porque tem essa questão. E a gente foi tá trabalhando isso com o primeiro objetivo terapêutico. Então você entende que funcionalidade é muito mais importante do que um diagnóstico de incontinência urinária. Ela chegou com incontinência urinária. Foi incontinência urinária que ela precisava trabalhar naquele momento? Não, ela precisava melhorar o movimento defecatório, até porque não adianta eu realizar um treinamento de fortalecimento, que ela até precisa, ela tem uma musculatura mais fraca, mas com hipoatividade. Mas não adianta eu focar em fortalecimento de assoalho pélvico nesse momento, sendo que é uma paciente que não está defecando apropriadamente, que está realizando esforço ao defecar, está lesionando o assoalho pélvico sempre que ela vai ao banheiro. Adianta eu querer fortalecer uma musculatura que ela constantemente se machuca tentando defecar? Não vai dar certo esse tratamento. Eu vou ficar enxugando gelo. Eu vou estar tentando fortalecer a musculatura e quando ela vai no banheiro, ela se machuca. Ela faz uma doença hemorroidária. Ela sai dolorida. Então, não adianta, tá? A gente precisa tratar o que tem de mais prioridade. E por isso que ela foi indicada a mim, então ela não tinha outro fisioterapeuta antes, mas normalmente o fisioterapeuta que não tem essa visão de funcionalidade avaliaria essa paciente, não iria fazer uma avaliação proctológica, iria ficar no nível de tratar uma incontinência urinária de esforço, entendeu? Então a gente precisa ter uma visão global de assoalho pélvico, uma visão funcional de assoalho pélvico e retomar esse paciente a uma funcionalidade. Por isso que o pilar principal do semeando, o pilar principal de você ser o fisioterapeuta pélvico que entrega resultado, o primeiro item desses 3 itens é o raciocínio clínico. Porque você raciocinando clinicamente como fisioterapeuta pélvico, não como ginecologista, não como procto e não como uro, que às vezes a gente tem essa tendência, você pensar como uma mente de funcionalidade, porque você é um fisioterapeuta, vai facilitar muito o processo de entrega de resultado. Então, o pilar principal é o raciocínio clínico. É você pegar a avaliação e raciocinar, saber ouvir, saber avaliar fisicamente, e não é só saber o que procurar, o que é importante ser notado, e com base nisso você eleger um tratamento que é eficaz. Então são esses 3 itens. Primeiro é um raciocínio clínico, você ouvir e saber pensar como fisioterapeuta pélvico, e não como eu falei, não como ginecologista, não, porque a gente nem sabe. Então a gente está querendo entrar no quadrado de outra pessoa que a gente nem conhece e nunca vai conhecer. A gente não fez medicina, a gente é fisioterapeuta, então foca na funcionalidade. Então o raciocínio clínico realizar uma avaliação que realmente norteia para o tratamento, que não é apenas o perfect. São várias questões que a gente precisa avaliar. E dentro dessa avaliação norteadora, o ouvir é muito importante, como eu falei anteriormente. Escute o que o seu paciente fala e você precisa saber quais são as falas de disfunção.
Se o paciente falou, por exemplo, só jogando aqui, que o fluxo urinário dele é fraco, o jato é fraco, você já precisa raciocinar. Por que o jato é fraco? É obstrução ou incapacidade de detrusura. E assim você consegue desenrolar para um tratamento eficaz. Porque se tem vários achados de obstrução de assoalho pélvico, né, e obstrução infravesical, você vai nortear o seu tratamento para isso, que é diferente de você nortear o seu tratamento para uma questão vesical. Porque normalmente o que alguns fisioterapeutas fazem, não todos, o já tá fraco, então vou fazer uma neuromodulação e isso. Não, vamos fazer um tratamento assertivo. Então, o pilar principal é você dominar esse raciocínio clínico como fisioterapeuta pélvico. Para, quando você avaliar o seu paciente, saber ouvir e saber avaliar fisicamente, procurando essas características disfuncionais. E muito mais importante, com o intuito final de avaliação. O que você faz no final da sua avaliação? Você que está aqui, o que é que você faz no final da sua avaliação? Bota aqui embaixo. No final da avaliação. Estou falando de venda, não. Estou falando no final de um processo técnico de avaliação. Avaliação física. O que é que você faz? Você anota o perfect? Você tem que dar um diagnóstico cinético funcional. É a principal função da avaliação. É dar um diagnóstico cinético funcional. E isso não sou eu que estou falando, não. O CREFITO, pelo Código de Ética do Fisioterapeuta, estabelece que o fisioterapeuta precisa dar um diagnóstico funcional. Nós, como fisioterapeutas pélvicos, precisamos dar um diagnóstico funcional ao assoalho pélvico. E quando a gente faz isso, dá muita clareza do que você precisa fazer no tratamento do paciente. É sério, gira a chave que você vai certinho na causa do problema. Você vai certinho em entregar resultados incríveis para o seu paciente. E você vai certinho para um tratamento eficaz, que é o terceiro pilar. Não adianta você tentar ir atrás de queixas, ir atrás de sintomas do paciente. Você precisa entender qual tratamento é mais eficaz para o seu paciente. E tudo isso precisa ser com base na avaliação. Porque na avaliação você deu um diagnóstico cinético funcional. Então são 3 itens. Você realizar uma avaliação eficaz para o seu paciente, uma avaliação que te dá clareza como fisioterapeuta, e não uma avaliação que te deixa mais confuso. Se você, nesse momento, está avaliando o seu paciente e no final dessa avaliação você está ficando mais confuso do que te dar clareza do que você precisa fazer, a sua avaliação não está sendo legal. A sua avaliação não é uma avaliação que norteadora, tá? Não é isso que você está precisando no momento. E com base nessa avaliação que norteia, que você avaliar, é isso que eu preciso. Ele precisa fazer isso, isso e isso. Se você está precisando isso, é porque você está precisando da imersão de raciocínio clínico. A gente tá com as turmas fechadas do Semeando na Pélvica no momento, mas se você está precisando de clareza em realizar um tratamento eficaz, uma avaliação que norteia para o tratamento, isso tudo está dentro do Semeando na Pélvica, que é uma formação completa, que além disso, né, da avaliação norteadora, do diagnóstico, de um tratamento eficaz, e você dominar esse raciocínio clínico como fisioterapeuta, além disso, a gente te ensina, eu te ensino como você se comunicar em relação ao quão incrível você é como fisioterapeuta, captar os seus próprios pacientes por meio dessa comunicação e fidelizar esses pacientes no teu atendimento. Então, o Semeando na Pélvica é bem completo, mas a gente tá com as vagas encerradas no momento, tá? Com a turma fechada. Porém, se você não conseguir entrar no Semeando, não tem condições financeiras, eu estruturei a imersão de raciocínio clínico com o intuito de você que não conseguiu entrar no Semeando, você que não tem clareza de como realizar uma avaliação que norteia para o tratamento, como você domina o pensar do fisioterapeuta pélvico e como você precisa raciocinar clinicamente em torno da funcionalidade do seu paciente,
Você pode entrar hoje na imersão de raciocínio clínico. A imersão de raciocínio clínico tem o intuito de você saber entender qual é o diagnóstico cinético funcional do paciente e começar na fisioterapia pélvica, mesmo que você não tenha nenhum recurso, você esteja apenas começando e precisa dessa clareza de como começar. Então, a imersão de só um segundo. Raciocínio clínico, ela está no link da bio. Então, se você está começando agora, você precisa ter segurança e saber como iniciar na fisioterapia pélvica, quais recursos você precisa, em qual paciente você precisa daqueles recursos, né? Qual tipo de paciente você precisa daquele recurso. Então, lá na imersão de raciocínio clínico, que está no link da minha bio, você pode começar na fisioterapia pélvica já com esse raciocínio, que desde o seu primeiro paciente você vai entregar resultados eficazes, porque vai te dar clareza do que você precisa fazer com esse paciente, independente se você está sem recurso ou não, porque o mais importante é o raciocínio clínico e não os equipamentos que você tem, que você precisa, porque com o raciocínio você vai saber, não, isso aqui é desprezível nesse momento, mas aquele eu preciso. Então é isso. Essa foi a quinta da Flora. Estou um pouquinho doentinha ainda, mas estou 98%. Eu vejo você na próxima quinta da Flora. Toda quinta tem. Pra te clarear, né? Como você precisa atuar como fisioterapeuta pélvico de excelência. De nada, Amanda. De nada. Então é isso. Um beijo para todo mundo. Um beijo, Amanda. E até mais.